Visto assim, do alto, o planeta mais parece uma tranquila bola de água e terra coberta por uma imensidão azul. Mas olhando à distância, é impossível perceber as terríveis forças que se escondem em seu interior e que de tempos em tempos explodem em forma de vulcões, terremotos e tsunamis. Lá do alto também é difícil perceber, a menos que seja com a ajuda de satélites ou telescópios, as rachaduras na crosta por onde costumam se manifestar as forças que vêm do centro da Terra. As falhas tectônicas, que podem provocar desastres ou produzir maravilhas. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. As grandes fraturas existentes no globo terrestre não chegam a 10, mas é justamente nas regiões onde elas existem que acontecem os terremotos mais violentos. Algumas cortam a parte terrestre e outras estão escondidas sob os oceanos. Todas guardam enormes perigos. Imaginem um grande quebra-cabeças. Foi assim que os continentes se formaram há bilhões de anos. E se é verdade, como acreditam os cientistas, que a origem de tudo está no Big Bang, a grande explosão ocorrida há 13 bilhões e 700 milhões de anos, seria demais esperar que as peças do quebra-cabeças se ajeitassem de forma perfeita. De toda aquela violência, ficaram fraturas. Essas, por sua vez, ao tentarem se acomodar, geram novas rachaduras. As forças tectônicas existentes no interior do globo liberam enormes quantidades de energia que levam aos terremotos e tsunamis. No total, esses cortes na estrutura da Terra chegam a milhares, mas alguns são pequenos e não chegam a causar danos. O número de falhas geológicas realmente perigosas não chega a 10. Na linha do tempo, elas se dividem entre as existentes desde a formação do planeta há bilhões de anos e as que foram surgindo ao longo de milhões ou milhares de anos, como resultado dos choques entre as placas tectônicas. Em outros pontos, as rachaduras servem de passagem ao calor que vem do centro da Terra e surge na forma de vulcões. Eles funcionam como se fossem válvulas de escape para as enormes quantidades de energia e calor que em algum momento não podem ser contidas e acabam explodindo. Vamos ver agora quais são algumas das maiores falhas geológicas existentes no planeta e os grandes desastres que elas têm provocado ao longo da história. O maior terremoto já registrado até hoje, desde o início do século XX, quando as medições passaram a ser mais confiáveis, aconteceu no Chile. Foi no dia 22 de maio de 1960. O tremor alcançou 9,5 graus na escala Richter e teve o epicentro na pequena cidade de Valdívia. O maremoto que se seguiu, com ondas de 10 metros, varreu do mapa cidades inteiras da costa chilena, banhadas pelo Oceano Pacífico. Cerca de 5.000 pessoas morreram e dezenas de milhares ficaram feridas ou perderam suas casas. O tremor foi tão forte que a tsunami provocada por ele alcançou o Havaí, do outro lado do Pacífico, causando a morte de dezenas de pessoas e grandes prejuízos. Um dia após o terremoto, o vulcão Pujehue, na região dos lagos chilenos, entrou em erupção, lançando cinzas que chegaram a uma altura de 6.000 metros. A erupção se estendeu por várias semanas. No dia 27 de fevereiro de 2010, outro forte terremoto, com magnitude de 8,8, atingiu o Chile, matando mais de 800 pessoas e deixando 20.000 desabrigados. Não é por acaso que o Chile é vítima desses desastres. Por sua posição geográfica, o país fica exposto à ação de duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a sul-americana. Para se ter uma ideia da força que essas duas placas podem movimentar, os cientistas acreditam que foi um choque entre elas há milhões de anos que deu origem à Cordilheira dos Andes. E a própria existência delas decorre, de acordo com a teoria mais aceita, da divisão da antiga Pangeia, que separou o continente africano das Américas. O movimento das placas, ela é não desordenada, ela segue um determinado caminho. Então, por exemplo, vou dar exemplos. América do Sul e África era um continente só que se separa. Então aí você tem
separação das duas placas, tanto a africana quanto a sul-americana, e essa separação gera uma crosta nova, só que empurra as outras placas para direções contrárias. No caso da América do Sul, ela entra em contato com a placa de Nazca. O encontro da placa de Nazca forma a cadeia dos Andes. Essa saída e separação não gera tanto desconforto. Tem terremotos sim, mas não em proporções para gerar um tsunami, então a gente pode ficar tranquilo. Já nos perguntaram se a costa brasileira tem problema a respeito de acontecer isso ou não. Não, não tem, porque é uma zona de distensão. Já a região do Chile, Peru, aquela região toda da América do Sul, Patagônia, mais ao sul, próximo ali da Argentina, aquele pedaço mais abaixo, mais ao sul, você tem o encontro das duas placas, Nazca com a sul-americana e a formação dos dois continentes. Isso não tem como não entender que isso gera um certo desconforto, e esse encontro da placa e a liberação de energia causa terremotos. Aliás, esses terremotos que acontecem nessa região são sentidos no Brasil também, só com uma intensidade menor. Então, geralmente, os sismógrafos instalados no território brasileiro, geralmente no Nordeste, onde o local é mais plano e a gente consegue, nesse sentido, detectar melhor essas ondas sísmicas, a gente consegue detectar. Mas São Paulo mesmo já tremeu por conta desses eventos. E qual foi o segundo terremoto mais forte já registrado até hoje? Aconteceu no Alasca, no dia 28 de março de 1964. Magnitude 9.2. Epicentro, a região de Prince William Sound, no sul do Alasca. O número de vítimas fatais foi de 150, numa região pouco habitada. O Alasca situa-se na área de ação da placa tectônica norte-americana. Embora leve esse nome, sua extensão vai muito além da América do Norte. Para o leste, alcança a Groenlândia e arquipélago dos Açores. A nordeste chega à Sibéria, na Rússia, e para o sul vai até o Caribe. Esta placa inclui tanto a área de continente quanto a oceânica, sob o Atlântico. Também se encontra sob sua área de ação o Parque de Yellowstone, onde as falhas geológicas dão origem aos geysers, as pequenas erupções de calor vindas do interior da Terra. Mas a maior ameaça nesta área do hemisfério norte situa-se na costa sudoeste dos Estados Unidos. É ali que os cientistas temem que venha a ocorrer o chamado Big One. A junção de várias placas tectônicas torna esta região uma das mais instáveis do planeta. Nada menos que 6 placas exercem pressão sobre aquela área. A norte-americana, a do Pacífico, a Juan de Fuca, a Nazca, Cocos e a Caribenha. Além disso, a região é cortada pela falha de San Andrés, uma gigantesca fratura na crosta terrestre, que vai do norte ao sul da Califórnia, passando por São Francisco, San José, San Bernardino e vai até Hot Springs. O temor dos estudiosos é que um dia toda essa faixa possa se separar do continente, se houver um choque muito forte das placas. A região tem sido afetada por inúmeros terremotos. O mais violento, de 8 graus na escala Richter, em 1906, arrasou a cidade de São Francisco, deixando 3 mil mortos, dezenas de milhares de feridos e mais de 100 mil desabrigados. Em 1989, um outro forte tremor, este de 6,9, teve o epicentro num ponto mais distante da costa, mas ainda assim matou 63 pessoas, feriu 3 mil e deixou milhares de desabrigados. A falha de San Andrés, ela transcorre, então existe um momento em que ela para, a tensão continua, mas a ideia é ela continuar transcorrendo entre uma e outra. Só que não é um local lubrificado, não é liso, então não tem como a gente dimensionar o quanto de rugosidade, se assim eu devo chamar, que detém a quantidade de energia e força para essa placa se distender. Então, tem para como ver em imagem de satélite essa falha de San Andrés nos Estados Unidos. Então, o que a gente consegue detectar e entender, existe também o solapamento, uma questão de ir para baixo ou para cima, e esse movimento por centímetro de ano é constante. Aí você pode me perguntar, e a falha de San Andrés, quando é que vai acontecer um terremoto como o de São Francisco? É provável que aconteça sim. Quando é que nós não sabemos? Então a falha está sendo monitorada, como a falha da Islândia também.
E aí a gente tem uma série de outros eventos no próprio planeta que nos ajuda a entender um pouquinho esse movimento e o que acontece com ela. Não bastassem os danos que causam, os terremotos também estão relacionados com outra força de incrível capacidade de destruição, as tsunamis, as ondas gigantes capazes de varrer do mapa cidades inteiras. Quando placas tectônicas situadas sob os oceanos se deslocam de forma mais violenta, liberando grandes quantidades de energia, essa força sobe para a superfície e provoca a formação de ondas. Inicialmente pequenas, elas podem percorrer até milhares de quilômetros e vão acumulando força à medida que se aproximam das áreas litorâneas. É aí que podem se tornar extremamente devastadoras. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1, o terceiro mais forte registrado desde o início do século passado, foi registrado na ilha de Sumatra, na Indonésia. O epicentro do tremor ocorreu no mar, a 30 quilômetros de profundidade, no Oceano Índico. Apesar disso, seu efeito foi devastador. A tsunami gerada por esse tremor matou 230 mil pessoas em 14 países da região. A onda gigante atravessou todo o Índico e chegou à costa da África. O quarto maior terremoto em magnitude registrado desde o início do século passado aconteceu no dia 11 de março de 2011, no Japão. A força do tremor alcançou 9 pontos, com epicentro no Oceano Pacífico, a 400 quilômetros de Tóquio e a uma profundidade de 32 quilômetros. As ondas gigantes que resultaram do tremor atingiram uma velocidade de 800 quilômetros por hora e, ao chegarem à costa leste do Japão, provocaram um dos maiores desastres já registrados até hoje. Cidades inteiras foram arrasadas pela força das águas, que também destruíram a usina nuclear de Fukushima. O Japão, Indonésia e os demais países asiáticos se situam numa das áreas mais perigosas do globo. Eles estão expostos ao chamado Anel de Fogo do Pacífico. Além da placa tectônica situada sob aquele oceano, também convergem para a região as placas das Filipinas, do Índico e Austrália. Quando essas placas se movimentam sob a pressão vinda do interior da Terra, ocorrem os terremotos e tsunamis. Ou, então, os vulcões, como Kilauea, no Havaí, um dos mais ativos do mundo, entram em erupção, despejando toneladas de lava. As atividades sísmicas ficam concentradas ao longo das áreas de fratura da crosta terrestre. Vamos ver agora em computação gráfica como isso acontece. Em movimento constante, as placas podem entrar em colisão e até deslizarem uma sobre a outra. O resultado do choque é o acúmulo de energia entre as fendas, que acabam se tornando instáveis e se rompem. A energia liberada forma o abalo sísmico ou terremoto. Depois do choque inicial, os tremores podem atingir as placas vizinhas, que se reajustam com a mudança. Essas fricções provocam abalos quase constantes no interior da Terra, a maioria deles imperceptível para os seres humanos. As zonas de abalo sísmico mais ativas no mundo estão na Ásia, Turquia e Afeganistão, no norte da África e nas Américas. Os terremotos são medidos pela sua magnitude e intensidade. O indicador mais conhecido, a escala Richter, mede a energia liberada durante o tremor. Enquanto isso, a chamada escala macrosísmica europeia, mais moderna, mede a intensidade, ou em outras palavras, as possíveis consequências dos abalos. São 12 níveis. O 1 indica que o terremoto não pôde ser sentido, enquanto o 12 assinala uma transformação completa nas áreas atingidas. Quando acontecem grandes choques, a escala funciona como uma advertência para outros fenômenos naturais que podem acontecer, como deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Daqui a pouco, veja como se formou o Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta do mundo. E mais, numa fenda entre os continentes, as águas cristalinas de Silfra, uma das maravilhas da natureza. A gente volta já.
Uma fissura, considerada uma maravilha geológica. Silfra, localizada na Islândia, se tornou um dos destinos preferidos dos mergulhadores. Lá é possível flutuar entre os continentes da América do Norte e da Eurásia. Nos pontos mais estreitos, dá para tocar os dois lados ao mesmo tempo. Um lugar onde estão algumas das águas mais cristalinas do mundo, resultado de um processo de filtragem natural fascinante, no qual as águas da geleira Langjökull passam por uma lava subterrânea porosa antes de chegar a Silfra. A visibilidade de mais de 120 metros permite observar a incrível geografia subaquática e os tapetes de algas que iluminam a fissura. São 4 principais locais de mergulho: o Big Crack, onde ficam alguns dos pontos mais profundos e estreitos da fenda; Silfra Hall, onde a fissura é mais larga e há um sistema de cavernas; a Catedral Silfra, com paredes de pedra de lava; e a Lagoa de Silfra, um dos favoritos para mergulhadores por causa da enorme quantidade de algas. A fissura fica no Parque Nacional Thingvellir, na Islândia, e é protegida por regulamentos. Mergulhadores só podem entrar na água acompanhados de um guia local de empresas qualificadas. A melhor época para a aventura é entre os meses de maio e setembro. Uma região do planeta que pode sofrer uma grande transformação geográfica por conta da ação das placas tectônicas é a costa nordeste da África. Vamos ver por quê. Os cientistas não descartam a possibilidade de que, num futuro ainda remoto, o continente africano se divida em dois, como resultado da ação de 2 placas tectônicas, a africana e a placa árabe, que começa no Oriente Médio e se estende pelo Mediterrâneo e Índico. Os estudos mostram que há milhões de anos uma falha geológica vem se ampliando na região nordeste da África. Alguns estudiosos preferem acreditar que a placa africana, na verdade, se divide em 2, uma que leva o nome do continente e outra chamada de Nubiana. Se um dia elas sofrerem uma violenta pressão vinda do interior da Terra, elas podem se abrir, separando países como a Eritreia, Etiópia, Somália e partes do Quênia e Uganda, do restante do continente. Não por acaso, na Etiópia fica a Depressão de Afar, uma das regiões de maior atividade geológica no Golfo. 12 vulcões estão localizados na região, entre eles o Erta Ali, que alimenta um lago de lava permanente. Lagos de água salgada, uma herança de milhões de anos, quando a região foi coberta pelo mar, são outro indício de que a área é sujeita a mudanças profundas. Existem 12 placas mapeadas. Se sabe momentos como perto do Japão, onde 3 placas se encontram. Então existem locais onde a perturbação, se assim eu devo chamar, em termos de terremotos e vulcões, é muito mais intensa. A África tem um rift, um vale que está sendo formado e que provavelmente será invadido pelo mar. Então um novo mar está sendo formado. Isso aí vai geograficamente mudar um pouco o que nós temos observado em determinadas regiões. Nesse caso na África específico, né? Mas o interessante saber é que esse movimento está acontecendo, esse oceano vai surgir, mas a gente tem que calcular o tempo para isso. Então, para nós seres humanos, quando nós conversamos assim, você vai perguntar assim, mas quando é que a gente vai ver? Será que dá para observar? Provável que não, porque se o movimento das placas gira em torno de centímetros por ano, e aí a gente tem uma média de 5 centímetros, mas não em todos, e não é um movimento uniforme, isso vai ficar difícil de mensurar. Agora, isso vai mudar mesmo, já está previsto. Existe uma mudança constante, existe uma dinâmica no planeta intensa, então ele não é estático. É sempre bom a gente saber disso, não tem como fazer com que isso fique parado, e se conseguir fazer isso, a vida também se transforma. Então, existe um contexto de ligação entre todos esses eventos com a nossa existência no próprio planeta. Esses terremotos, esses vulcões e essas formações geográficas vão continuar acontecendo, como eu disse, essas ilhas aparecendo, as ilhas desaparecendo, por exemplo, pode se transformar num continente, por que não? Mas aí eu tenho um tempo para isso, e o tempo sempre é muito longo, mas está acontecendo sim.
Uma cadeia de montanhas que desafia alpinistas. A Cordilheira do Himalaia abriga o Everest, o monte mais alto do mundo, e é resultado de um choque entre continentes. Os 2.400 quilômetros de extensão do Himalaia atravessam o continente asiático. É lá que ficam 14 das maiores montanhas do planeta. E a que mais se destaca entre elas é o Monte Everest. Com 8.848 metros de altura, é o pico mais alto do globo. Segundo os cientistas, a formação do Himalaia teve origem quando o planeta ainda era constituído por um único supercontinente. Há 80 milhões de anos, com a pressão intensa de forças tectônicas, teve início a separação dessa enorme massa de terra. Os continentes, como conhecemos hoje, começaram então a se realocar. Durante o processo, a Índia se desprendeu e foi em direção ao norte, até colidir com a Ásia, num movimento que levou 30 milhões de anos para ser concluído. Pode parecer muito tempo, mas segundo os cientistas, a colisão se deu numa velocidade alta para os padrões geológicos. Foi a rapidez com que o choque aconteceu e a força de incrível violência que explicam por que o Himalaia se tornou a mais alta cadeia de montanhas do planeta. Os cientistas conseguiram rastrear histórias das maiores explosões vulcânicas do planeta. E mais curioso, as evidências estão nas profundezas do gelo da Antártica. Gigantescas erupções vulcânicas ocorridas nos últimos 2.000 anos deixaram marcas no fundo do manto de gelo da Antártica. Os cientistas rastrearam a história desses acontecimentos analisando os depósitos de pó de sulfato numa série de núcleos de gelo profundo, perfurado na Antártida Ocidental. As análises de 26 núcleos de gelo de diferentes períodos da história e 19 locais distintos mostraram que houve 116 erupções vulcânicas de grande porte nos últimos 2.000 anos, fortes o suficiente para dar origem a nuvens de poeira de sulfato vulcânico transportadas até o Polo Sul. Entre outras descobertas, os cientistas constataram que cinzas resultantes de explosões vulcânicas ocorridas a milhares de quilômetros de distância vão parar na Antártica. Em instantes, veja quais foram as erupções vulcânicas mais violentas da história. E mais, Krakatoa, o inferno de Java, a explosão que varreu do mapa uma ilha inteira. A gente volta já. O ano sem verão. Esse foi um dos fenômenos mais impressionantes já registrados até hoje e resultou da erupção de um vulcão na Indonésia. Este foi um dos mais devastadores desastres naturais da história. Aconteceu na Indonésia, em 1815. O Monte Tamborá explodiu, lançando uma gigantesca nuvem de cinzas que se espalhou pela maior parte do globo terrestre. A explosão de Tamborá causou mudanças nos padrões climáticos e teve impactos negativos na agricultura, dizimando as colheitas. Com a poeira vulcânica na atmosfera, a luz solar foi reduzida e as temperaturas de verão em todo o mundo diminuíram. Apesar de toda a catástrofe, o fenômeno criou paisagens espetaculares, como as capturadas pelo artista William Turner, um dos maiores pintores da Inglaterra. A segunda maior erupção foi a explosão do vulcão Kauai, perto da ilha do Pacífico de Vanuatu, em 1458. Relatos repassados através das gerações descrevem a destruição quase total da ilha, deixando mortos e obrigando muitas pessoas a fugirem para as ilhas próximas. Os registros foram utilizados para avaliar o impacto que os vulcões tiveram no passado e como podem ter afetado as temperaturas globais, reduzindo a luz solar e causando outros distúrbios climáticos, como chuvas prolongadas, resultado das nuvens de poeira vulcânica na atmosfera.
Falamos aí de duas das maiores explosões vulcânicas da história. Agora vamos falar da maior delas, a mais assustadora, que varreu do mapa uma ilha inteira. Agosto de 1883, o vulcão Krakatoa, situado numa das ilhas do arquipélago da Indonésia, explodiu. Durante 22 horas, a montanha lançou cinzas, lava e pedras, que chegaram a alcançar uma altura de mais de 20 quilômetros. A tragédia foi retratada pelo cinema no filme Krakatoa, o Inferno de Java. O número de mortos é calculado em mais de 30 mil. Toda a ilha foi varrida do mapa e o barulho da explosão foi ouvido na Índia, Austrália e outros países a milhares de quilômetros de distância. Por mais de um ano, as temperaturas na Terra sofreram alterações por causa das cinzas vulcânicas que encobriam a passagem dos raios solares. E as ondas gigantes provocadas pelo abalo sísmico atingiram as ilhas de Java, Sumatra e praticamente todas do arquipélago indonésio. Décadas após a erupção, uma nova formação rochosa começou a surgir no local, onde existia a ilha destruída pelo vulcão, e foi batizada como Anak Krakatoa, ou seja, o filho do Krakatoa. Acredita-se que ali poderia surgir um novo vulcão que poderia ter o mesmo fim do anterior. A cada ano, milhares de terremotos são registrados em diversos pontos do planeta. A maioria deles, felizmente, é imperceptível. Uns poucos, em geral, com espaço de alguns anos, deixam marcas profundas onde ocorre. A sismologia, a ciência que estuda os tremores, evoluiu muito ao longo das últimas décadas, mas não a ponto de prever onde e quando eles vão acontecer. Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios enfrentados pela ciência através dos séculos. Tomara que seja vencido em breve. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, neste horário. Uma boa noite a todos e até lá.